Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Gente, desculpa a demora para gravar as aulas para vocês. Meu computador estragou, é aquela coisa, né? Mas eu vim aqui gravar as aulas para vocês. Assim como eu iniciei a nossa disciplina de endodontia 2, fazendo um resumo de endodontia 1, eu vou iniciar aqui também para vocês. Por quê? Cai em prova, professora? Cai em prova. Endodontia 2 nada mais é que uma extensão da endodontia 1. Então, a gente imagina que vocês sabem endodontia 1 para poder entrar em endodontia 2. Então, eu vou fazer uma revisão com vocês das minhas aulas que eu dei em regime especial, que é tipo um resumão, certo? Então, o que é endodontia, gente? Por que vocês devem saber endodontia? Né? Porque vocês vão, como eu já falei para vocês, é uma coisa que é ao dia a dia do consultório, né? É um paciente que vai chegar com dor, vocês têm que saber pelo menos fazer uma abertura satisfatória para tirar a dor desse paciente, né? Eu vou gravar, vou espelhar para vocês aqui, certo? Essas aulas, eu acho aulas elas são muito maçantes, muito compridas. Então, eu vou fazer de meia em meia hora. Vou começar a gravar essas aulas de meia em meia hora para vocês, tá? Eu vou disponibilizar no sistema, vocês assistam meia hora, paro, depois mais meia hora, senão acaba ficando um pouco maçante, tá? Então, vou espelhar a tela para vocês agora, para a gente começar a nossa disciplina. Desculpem a demora a gravar as aulas. Então, vamos lá. Todo mundo me conhece, sabe que eu sou a professora Maísa Caroline, né? Sou especialista em endodontia já tem 5 anos. Sou apaixonada pela endodontia. Aprendi, me apaixonei, né? Durante a faculdade eu não gostava tanto assim. E hoje eu sou apaixonada pela minha especialidade e eu quero passar isso para vocês. Como eu falei anteriormente, eu não estou aqui para brigar com ninguém, para obrigar ninguém a estudar. Mas eu estou aqui para ajudar vocês, auxiliar no que vocês precisarem, para gente, para sermos dentistas, né, excelentes, a gente sair da faculdade sabendo o que a gente está fazendo, né? Eu quero que vocês saibam fazer endodontia, saibam pelo menos fazer uma indicação, uma abertura de endodontia. Como eu falei, todos os dias chegam no nosso consultório pacientes com dor. E a gente tem que saber pelo menos tirar essa dor desse paciente, né, gente? Tem pelo menos isso. E endodontia, querendo ou não, ela é uma especialidade em que a gente ganha dinheiro. Não que vai ganhar rios de dinheiro, mas é um procedimento um pouco mais caro, né? É um procedimento bem difícil. Você tem que saber, né, fazer o acesso dos canais, a limpeza, a desinfecção desses canais corretamente, né? Certo? Então vamos começar. Essa aqui é uma revisão da endodontia 1. Então, a gente sabe que a gente tem endo conservadora, né, que é a pulpotomia. O que é a pulpotomia? Remoção parcial da polpa, né? A gente remove ali a porção coronária da polpa. A gente tira só ali, conserva lá a polpa radicular, né? Mais realizado quando? Em crianças, a gente realiza mais em crianças, porque a gente sabe que a cicatrização deles é muito melhor, né? No caso, quando a polpa está viva, tá, gente? Não vamos com necrose para fazer uma pulpotomia ali, não, tá? E a gente tem a endodontia radical, que é o caso de biopulpectomia, que é quando a polpa está viva, e necropulpectomia, quando essa polpa está morta, né? E na necropulpectomia, a gente tem o quê? Necrose sem lesão aparente. Ali tem bactérias aeróbias, que são menos nocivas, então a gente não vê presença de lesão. A gente pode ver um leve espessamento do ligamento periodontal. E a gente tem a necrose com uma lesão aparente, né? Uma lesão radiopaca. A gente vai tirar raio-x, né? Então, sempre lembrar que para fazer endodontia, a gente precisa de raio-x inicial. Não vamos começar a fazer sem raio-x inicial, certo? Ali nessa lesão, tem o quê? Bactérias anaeróbias, né?
Elas são adaptadas ao substrato, são bactérias mais nocivas, certo? Então, tomar bastante cuidado em casos de nefropectomia. Para a gente ter sucesso no tratamento endodôntico, a gente deve o quê? Primeira coisa, dominar a anatomia do dente, saber a anatomia daquele dente, né? Primeira coisa. A gente precisa controlar a infecção, né? O paciente apresenta infecção, a gente precisa saber controlar essa infecção. E depois realizar uma blindagem dental, né? Importante aqui é acabar com a dor do paciente e executar os procedimentos com excelência, não levando infecções secundárias para esse paciente, né? Então, blindagem do dente, importante que a gente faça uma obturação. Antigamente eles falavam hermeticamente, né? A gente não consegue fazer uma obturação hermética, a gente faz uma obturação em 3 dimensões, em 3D, que a gente utiliza esse termo hoje na endodontia, certo? E aí a gente tem lá a anatomia da cavidade pulpar. A gente tem que conhecer a forma dessa câmara pulpar, dos coros pulpares, né? A anatomia do dente em si. Então, a gente tem que saber como é que é a anatomia de um jovem, de um idoso. Olha essas imagens aqui. Olha a câmara pulpar, né? Desse dente, dessa primeira imagem, que é um dente de jovem, né? Olha o tamanho dessa câmara pulpar. E olha lá de um idoso. Olha a deposição de dentina ali. Como é que fica? Olha a diferença, né? O canal atrésico, que é o canal mais difícil de tratar. Esses dias eu atendi uma senhora que eu comecei limando o molar com lima 6, né? Para vocês verem como é muito fininho, muito calcificado esse canal, certo? E aí a gente começa falando da anatomia interna dos dentes anteriores e vamos começar por incisivo central superior. Então, o que a gente tem que saber do incisivo central superior? Primeira coisa, a câmara pulpar ela é achatada no sentido de vestibular para lingual, alargada no sentido de mesial para distal e tem corno pulpar, né? O canal radicular, geralmente, ele é único, cônico, volumoso, reto em 75% dos casos. Então, a gente tem que avaliar. Olha lá, olha essa imagem aqui, ele não está reto, né? Então, está para onde? Está vestibularizado aqui neste caso, né? A gente tem que saber que o comprimento médio desse dente ali tem de 21,8 milímetros. Ele pode ter inclinação no arco de vestibular para lingual, pode não, ele geralmente está em 15 graus, mas tem casos que ele pode estar mais, pode estar menos. Então, vocês vão olhar o dente em si, vai olhar lá, né? Olha o arco, esse dente está um pouco mais inclinado. Eu tenho que saber fazer uma abertura de um dente que tem inclinação, né? Ele pode estar ele está em 3 graus de mesial para distal. A erupção desse dente é de 7 a 8 anos, só que a risogênese dele ela se completa somente mais ou menos aos 9, 10 anos ali. Então a gente tem que saber tudo isso. E como eu sempre digo, né? Tirar um raio-x ali, inicial desse dente, para a gente poder iniciar o tratamento. Ah, chegou uma criança com 8 anos, não tiro o raio-x, simplesmente trato, vou lá, não, vou tratar aqui, porque ele deve ter em torno de 21,8 milímetros. Aí a risogênese desse dente não está completa. Você vai lá, tira o raio-x final, putz, passou. Teve uma sobreobturação, passou, tá ali. Além do meu ápice, que nem estava formado ainda, né? Prestar bastante atenção, tá? Fio incisivo lateral superior. A câmara pulpar dele é semelhante à do central, só que num volume menor, né? O canal radicular dele é único e cônico. Ele se achata na direção apical. Tem uma leve curvatura para distal em 80% dos casos. Então, você sempre vai ver que tem uma curvaturazinha desse incisivo lateral, que acontece muito erro ali, endodôntico, na hora de instrumentar. Ai, foi lá com uma lima retona lá, calibrosa, foi lá e fez uma perfuração ali nesse terço apical, porque passou reto, né? Então, bastante cuidado. O comprimento desse dente é um pouquinho maior que o comprimento médio, é um pouquinho maior que o do incisivo central, ele é de 23,1 milímetros mais ou menos.
Está inclinado no arco em 20 graus de vestibular paralingual e de 5 graus de mesial para distal. Como eu falei, olhar esse dente, a inclinação, você vê que está um pouquinho mais inclinado do que os outros dentes, né? A erupção entre 8 a 9 anos, mais ou menos. E a risogênese dele se completa em mais ou menos 11 anos de idade. Então, tirar a raio-x inicial para essa teira é isso, né? Ah, gente, tem que observar tudo no raio-x inicial, certo? E aí a gente vem com o nosso canino superior. Ela tem uma câmara pulpar, ele tem uma câmara pulpar bem ampla. Ela é sempre maior de vestibular igual do que mesial para distal, né? O canal radicular é sempre amplo e largo, ovalado no terço cervical, ele vai arredondando no terço apical, a gente consegue ver a imagem aqui. Tem um desvio pedestal em 60% dos casos, e geralmente ele é um dente com canal único, né? O comprimento médio desse dente é de 27 milímetros. Já peguei canino com 33, 34 milímetros. Prestar bastante atenção no tamanho do paciente também, tá? Quanto maior for a pessoa, maior o canal radicular. A inclinação no arco desse dente ali, ele está entre 17 graus de vestibular palatino e 6 graus de mesial pedestal. Ele opciona entre 11 a 12 anos e o término da isogênese dele é de 13 a 15 anos. Tá? Falando dos dentes superiores primeiro. Então, eu vou falar do primeiro premolar superior. Tem uma câmara pulpar que é ovoide, irregular, achatada no sentido mesial para distal. Tem 2 coros pulpares. Pode ter ou não presença de assoalho, tá? As raízes, geralmente, uma raiz em 31,5% dos casos, 2 raízes separadas em 42% dos casos, 2 raízes fusionadas em 23% dos casos e até 3 raízes em 3,5% dos casos. E ocorre, tá? Na faculdade, eu já tive um semestre, que foi um ano atrás, que era 10º semestre, 9º semestre, que eu peguei dois pacientes, né? Os alunos pegaram 2 pacientes com 3 raízes, tá? E o número de canais articulares, um canal em 8,3% dos casos e 2 canais em 84,25% dos casos. Então, vocês veem aqui, ó, bastante o índice, porque a gente consegue ver um índice grande de raízes, né? Um número de raízes, 2 raízes podem ser separadas ou fusionadas. E 3 canais em 7,5% dos casos já aumenta um pouquinho. A gente pode ter 2 raízes e 3 canais, né? Então, aumenta um pouquinho o índice aqui, certo? O comprimento médio desse dente é de 21,5 milímetros. A inclinação dele no arco de mesial para distal é de 7 graus e 11 graus de vestibular palatino. A erupção desse dente é de 11 a 12 anos e a risogênese dele finaliza de 13 a 14 anos, tá? No segundo premolar superior, a gente vê o quê? Normalmente uma raiz pode ter 2, reta ou curva para distal, e normalmente um canal, mas ele pode ter 2 também. O comprimento médio desse dente é de 21,6 milímetros. A inclinação do arco pode ser de 7 graus de mesial para distal e de 7 também de vestibular para lingual. A erupção desse dente ele se dá de 11 a 12 anos e a risogênese dele finaliza ali de 13 a 14 anos, certo? E aí a gente vem lá no incisivo central inferior. A gente tem ali um dente bem menor, uma câmara pulpar semelhante à do incisivo central superior, só que ela é menor e mais achatada em sentido vestíbulo mesial para distal. O canal articular desse dente aqui, ele é mais estreito no sentido mesial e distal, porque ele é um dente que é mais achatado, a câmara pulpar ali, né? Ele pode ser duplo, o canal desse dente, em 26,6% dos casos, que a gente vê que é muita coisa. E a gente sempre vai encontrar um no vestibular, outro na lingual. Então é muito, 26,6% é bastante.
O comprimento médio desse dente é de 20,8 milímetros. Pode estar inclinado no arco de vestibular paralingual de 15 graus e 0 graus de mesial para distal. A erupção desse dente é de 7 a 8 anos e a risogênese desse dente termina mais ou menos aos 10 anos. O incisivo lateral inferior, a gente vê a câmara pulpar e o canal radicular semelhante à do incisivo central inferior. Inclinação para distal, menor porcentagem de bifurcação, neste caso aqui. O comprimento médio desse dente é de 22,3 milímetros. A inclinação dele no arco de 0 graus de mesial para distal e de 10 graus mais ou menos de vestibular para lingual. Tem 100% de uma raiz, mas ele pode ter até 2 canais, né? Um canal em 84,6% dos casos e 2 canais em 15,4%. Ele erupciona entre 7 a 8 anos e finalização da risogênese mais ou menos em 11 anos. A gente tem aqui o canino inferior, onde a câmara pulpar é semelhante à do canino superior, bem semelhante. A gente pode ter uma raiz em 97,7% dos casos e 2 raízes em 2,3%. Pode se achar 2 raízes, prestem bastante atenção nesse dente, tá? E as raízes podem ser retas em 70% dos casos, mas olha o tanto que são curvas, 30%, né? Comprimento médio desse dente é de 25 milímetros, ele é um pouquinho menor, né, do que o superior. Inclinação no arco de mesial para distal de 3 graus e de 2 graus de vestibular para lingual. Pode ter um canal radicular em 82,2% dos casos e 2 canais em 11,8% dos casos, que é bastante coisa. Esse dente ele se erupciona de 11 a 12 anos e a risogênese dele termina bem tardia, de 13 a 15 anos, né? Esse caminho inferior. Primeiro molar inferior, primeiro pré-molar, desculpa, eu não coloquei molares aqui. A câmara pulpar dele é de forma ovoide, achatada no sentido mesial e distal. Tem 2 cornos pulpares. Pode ou não ter presença de assoalho, né? Tem uma raiz em 82% dos casos e 2 raízes fusionadas em 12% dos casos. O comprimento médio desse dente é de 21,9 milímetros. Pode estar inclinado no arco de 5 graus de mesial para distal e de 3 graus de vestibular para lingual. Pode ter 1, 2 ou até 3 canais. Olha o tanto, gente. Erupção de 11 a 12 anos e finaliza a risogênese de 13 a 14 anos. E aí o segundo premolar inferior tem uma câmara pulpar ovoide irregular, achatada no sentido mesial e distal. 2 cornos pulpares. Menor frequência da existência de assoalho neste caso aqui, tá? Uma raiz em 96% dos casos e 2 raízes em 4%, que é muita coisa, tá? Essa porcentagem é muita coisa, gente. Comprimento médio desse dente é de 22,3 milímetros. Pode estar inclinado no arco de 5 graus de mesial para distal e de 3 de vestibular para lingual. Tem um canal radicular em 89% dos casos e 2 em 11%, bastante. Erupção entre 11 a 12 anos e finalização da risogênese de 13 a 14, tá? Eu vou finalizar essa gravação. Vou finalizar só um pouquinho. Stop share. Vou finalizar essa gravação só dessa parte de anatomia, até premolares aqui, e vou começar a abertura coronária em outra gravação para ficar mais fácil para vocês, beleza? Então, eu vou gravando aos pouquinhos, certo? Até a próxima.